Olá, tudo bem? Não importa qual seja a sua situação, mesmo que Jesus não tenha vivido exatamente o que você está passando, ele entende a dor, a solidão, a traição e o sofrimento. Então, em vez de fugir da dor, corra para Deus. A decisão que você deve tomar é olhar para as pessoas que te feriram, ou para a situação que causou seu sofrimento, com compaixão e perdão. É isso que abre as portas do céu para todos nós. Quando olhamos para os outros com os olhos de Jesus, somos capazes de enxergar suas verdadeiras necessidades e sentir compaixão por aqueles que nos feriram. Pode parecer impossível, mas lembre-se de Jesus na cruz, mesmo após ter sido pregado nas mãos e pés. Ele olhou para aqueles que lhe causaram tanto sofrimento e pediu: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Mesmo em meio a tamanha agonia, Jesus demonstrou compaixão por seus algozes. E Paulo nos lembrou: tenham a mesma atitude de Cristo Jesus. O perdão começa com essa decisão. Não baseie seu perdão no que a pessoa fez a você, mas no que Deus fez por você. Quando entendemos a grandeza do perdão que recebemos, como podemos não perdoar os outros? Jesus continuou ensinando sobre isso. Em Mateus 18, ele conta a história de um rei que queria ajustar contas com seus servos. Um homem que lhe devia uma soma gigantesca, 10.000 talentos, foi trazido à sua presença. Esse valor era algo inimaginável, uma dívida enorme. Como o homem não podia pagar, o rei ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e tudo o que possuía fossem vendidos para quitar a dívida. Desesperado, o servo caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo, eu pagarei tudo. Sabemos que era impossível, a dívida era grande demais. O servo pediu: tenha paciência comigo, eu pagarei tudo. O mestre, movido de compaixão, perdoou a dívida e o deixou ir livre. No entanto, logo depois, esse mesmo servo encontrou um dos seus colegas que lhe devia 100 denários, o equivalente ao salário de um dia. Ele agarrou o homem pelo pescoço, começou a sufocá-lo e exigiu: pague o que me deve. O colega, desesperado, caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo, eu pagarei tudo. Ele disse exatamente as mesmas palavras que o primeiro servo havia dito ao mestre. Mas, em vez de mostrar misericórdia, o servo se recusou e mandou prender o colega até que ele pagasse a dívida. Quando os outros servos viram o que tinha acontecido, ficaram muito perturbados e contaram tudo ao mestre. O mestre, furioso, chamou o servo e disse: servo mau, eu cancelei toda a sua dívida porque você implorou. Não deveria você ter tido misericórdia do seu colega, assim como eu tive de você? Cheio de ira, o mestre entregou o servo aos torturadores até que ele pagasse toda a dívida. E Jesus termina dizendo: é assim que meu Pai Celestial tratará cada um de vocês, se não perdoarem seus irmãos de coração. O servo foi entregue aos torturadores não por causa de sua dívida inicial, mas por sua falta de perdão. Ele foi punido por não perdoar o colega que lhe devia uma pequena quantia. Agora, pense, enquanto Deus já perdoou você. Foi uma dívida pequena, como algumas centenas de reais, ou uma dívida imensa que você jamais poderia pagar? Você está guardando algo contra alguém por algo que fizeram a você? Eu sei que algumas ofensas contra nós são grandes, abusos inimagináveis, mas na perspectiva eterna, até mesmo esses grandes pecados são como o salário de um dia. Jesus nos ensina que precisamos liberar essas coisas, porque somos prisioneiros de nossa própria falta de perdão. A única maneira de ser verdadeiramente livre é perdoar. Você pode estar pensando: eu não posso perdoar essa pessoa, não depois do que ela fez comigo. Foi grande demais, foi doloroso demais, e deixar isso passar não seria justo. E você está certo, não é justo. Mas o perdão não é uma questão de justiça, é uma questão de graça. Não perdoamos porque é justo, perdoamos porque é o certo a fazer. É o que Deus nos pede para fazer, liberar o perdão porque Ele já nos perdoou. Quando perdoamos, nos tornamos mais parecidos com nosso Pai no céu, amando com bondade e compaixão. Enquanto suas mãos estiverem agarradas ao pescoço de alguém que te feriu, elas não estarão livres para receber a graça de Deus. É isso que chamamos de graça, e, sendo sinceros, muitas vezes não entendemos completamente o que é a graça. Achamos que somos bons o suficiente,
e que, se Deus estivesse julgando com base em uma comparação, estaríamos melhores que muitos. Mas não é assim que funciona. Pensamos alto demais de nós mesmos, e baixo demais do amor de Deus. Não temos noção de sua santidade e de seu amor. Não compreendemos a verdadeira profundidade da graça. Gostamos da ideia de graça em teoria, mas quando ela se torna algo prático, concreto, se torna difícil. Então, Jesus diz: e vocês ainda não entenderam? Deixe-me contar uma parábola. E se você administra um negócio, talvez não vá gostar muito do que vem a seguir. Ele conta que havia um homem que era dono de uma vinha, e ele começou a contratar trabalhadores para trabalhar ali. Bem cedo, no início do dia, ele foi contratando vários trabalhadores. A cada 2 horas, ele voltava e contratava mais gente, e isso foi acontecendo ao longo do dia. Na última hora, a chamada 11ª hora, ele ainda contratou mais um grupo de pessoas. Para quem não sabe, o termo 11ª hora vem dessa parábola. Esse último grupo só trabalhou 1 hora no total, enquanto o restante havia trabalhado o dia inteiro, algo em torno de 12 horas. No fim do dia, chegou a hora do pagamento. O dono da vinha pediu para que todos os trabalhadores se alinhassem, começando pelos que chegaram por último, aqueles que só trabalharam por 1 hora. Surpreendentemente, ele pagou a esses últimos o equivalente a um dia completo de trabalho. Imediatamente, os outros trabalhadores começaram a fazer cálculos em suas cabeças, e isso é incrível. Se os que trabalharam 1 hora receberam um salário completo, nós que trabalhamos o dia todo vamos ganhar muito mais. No entanto, o mestre deu a todos a mesma quantia, o pagamento de um dia inteiro de trabalho, independentemente de quanto tempo haviam trabalhado. Isso causou revolta entre os primeiros contratados. Eles reclamaram: desses últimos só trabalharam 1 hora, e você deu a eles o mesmo que deu a nós, que suportamos o peso do dia e o calor escaldante. Mas o mestre respondeu a um deles: amigo, eu não estou sendo injusto com você. Você não concordou comigo por 1 denário? Pegue o que é seu e vá. Eu decidi dar a esse último trabalhador o mesmo que dei a você. Eu não tenho o direito de fazer o que quero com o que me pertence? Ou você está com inveja porque eu fui generoso? E então, ele concluiu: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Agora, se essa história te incomoda, é porque às vezes começamos a acreditar que merecemos algo em troca da nossa salvação. Passamos a questionar a generosidade de Jesus porque alguns de nós foram salvos cedo e outros mais tarde. Mas não devemos pensar dessa maneira. Alguns reclamam, dizendo que isso não é justo, mas estão questionando a generosidade de Deus. E, se formos sinceros, todos nós já pensamos assim em algum momento. Talvez você tenha sido salvo jovem, tenha levado uma vida correta desde sempre. Então, você viu os testemunhos de pessoas que passaram por situações difíceis, cometeram muitos erros, e mesmo assim, acabam recebendo o mesmo céu que você. E você pensa: como pode ser assim? Mas se você realmente conhece Jesus, não pensará dessa forma. A graça de Deus não te dá permissão para pecar, ela te liberta do pecado, das amarras que o inimigo tenta colocar sobre você. Então, nunca olhe de cima para a salvação ou para a graça que alguém mais recebeu, nem questione a generosidade de Deus em sua vida. E se você ainda pensa que isso não é justo, lembre-se de que você não quer a justiça. A justiça nos levaria a uma eternidade sem Cristo, algo que todos nós merecemos. É somente pela graça abundante de Deus que podemos conhecê-lo e estar com Ele. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar, para que mais pessoas possam ser fortalecidas por essa mensagem. Que a força de Deus esteja sempre com você. Um grande abraço, e que Deus te abençoe.